boa tarde. Este é o programa Jesus Cristo desceu à cidade. O meu nome é José Brisolino e é um programa que está todas as quartas-feiras a esta mesma hora, durante cerca de 10 minutos, para falar sobre Jesus Cristo, a sua figura, a sua pessoa, o seu ensino, especialmente relacionado com algum aspecto específico que possamos tratar durante este breve tempo. Saúde a todos e queria dizer-vos que Jesus Cristo chegou à cidade dos homens para ensinar sobre aceitação. O Evangelho de Lucas diz-nos que Maria, em adiantado estado de gravidez, tinha vindo com José desde a Galileia até Jerusalém para o alistamento, o censo imperial do Império Romano, em que todos os cidadãos do Império deviam recensear-se. E quando deu à luz. E diz o evangelista João que aconteceu que, estando eles ali, José e Maria, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu sublinho a expressão não havia lugar. Estamos, portanto, perante uma questão de aceitação. Estamos perante a questão da aceitação do outro, do que é diferente, daquele que é diferente de nós, e é bom recordar que Maria e José, na Judeia, eram forasteiros, porque eles eram da Galileia, eram do norte. Eram galileus, e os galileus não eram lá muito considerados no sul. E ela estava a entrar em trabalho de parto, e portanto isso era um problema. É claro que não havendo lugar na estalagem, alguma família poderia ter aberto as portas para os receber, mas isso não aconteceu. Porém, eu não quero teorizar sobre a questão da rejeição hoje. Eu hoje quero falar que, uma vez sabemos todos nós que a rejeição existe na sociedade, das formas de rejeição, como nós tão bem sabemos. Mas aquilo que eu quero falar nestes breves minutos é sobre aquilo que acontece com os rejeitados. Com base neste caso, o que é que acontece com os rejeitados? Em vez de as pessoas darem uma de Calimero, em vez das pessoas se lamentarem porque são rejeitados, talvez seja bom olhar para este caso, que lições é que ele nos pode trazer, que inspiração é que ele nos pode trazer, uma vez que, de facto, ser rejeitado não é o fim da linha. Não é o fim da linha. Mesmo não sendo aceitos pelos outros, os rejeitados podem sempre encontrar o seu lugar. Neste caso encontraram uma manjedoura, portanto, eventualmente numa estrebaria, deduz-se, embora o texto não seja claro sobre isso, deduz-se que seria numa estrebaria, portanto, no lugar onde os animais pernoitavam. Mas encontraram ali o seu lugar. Era um lugar que não era adequado, era um lugar muito humilde, era um lugar estranho para uma criança nascer, mas ainda assim era um lugar onde Jesus pôde nascer. Então, os rejeitados, ainda assim, podem sempre encontrar o seu lugar. Não é o fim da história. Ser rejeitado não é o fim da história. Em segundo lugar, os rejeitados, mesmo não sendo aceitos, nunca ficam sozinhos. Não estão condenados à solidão, não estão condenados ao esquecimento, não estão condenados ao ostracismo. Não é? A Bíblia conta que os pastores que andavam a guardar os rebanhos nas vigílias da noite, eles foram, avisados pelos anjos, foram até Belém à procura do menino e foram ter com eles. Então, Maria, José e o menino, eles não ficaram sozinhos. Os pastores vieram ter com eles. Então, os rejeitados não têm necessariamente que ficar sozinhos, só porque não foram aceitos por alguém. Em terceiro lugar, mesmo não sendo aceitos, os rejeitados podem sempre vir a cumprir o seu propósito. Nós todos temos um propósito na vida e não há muita coisa que nos consiga desviar do nosso propósito. Perdão. O Salvador do mundo não deixou de vir ao mundo e nem deixou de anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus havia chegado no tempo certo. Ou seja, apesar de ser rejeitado logo no seu nascimento, ele não deixou de cumprir o seu propósito. E que propósito? Portanto, o facto de uma pessoa ser rejeitada não significa que tudo se acabou e que a pessoa já não consegue cumprir o seu propósito,
porque foi rejeitado. Não, não vamos pôr o ónus nos outros, não vamos desculpar-nos com os erros dos outros. Nós temos um propósito, devemos lutar por ele, e se não for de uma maneira é de outra, mas haveremos, mesmo sendo rejeitados, haveremos de conseguir cumprir esse propósito de Deus na nossa vida. Em quarto lugar, mesmo não sendo aceitos ou sendo rejeitados, os rejeitados podem sempre receber honra e reconhecimento. Isto é um aspecto que também muitas vezes nós temos dificuldade em compreender. Nós podemos ser honrados e reconhecidos, apesar de alguém nos ter rejeitado antes. E essa rejeição pode nos ter magoado muito, pode ser profundamente injusta, pode ser até desumana, mas a verdade é que isso não impede que nós não venhamos a receber honra e reconhecimento na nossa vida. Veja que os sábios vieram do Oriente para ter com Jesus e ofertaram-lhe presentes valiosos. Portanto, ele teve o seu reconhecimento, foi reconhecido como o tal rei que havia de nascer e recebeu honra por parte desses sábios que perscrutavam os céus lá no Oriente à procura, quando deram com aquela estrela especial que era indicativo, segundo a crença da época, de um rei que estaria para nascer. E eles vieram após a estrela e foram perguntar a Herodes aqui e ali, e foram ter a Belém e deram com Jesus. Então, o facto de ele ter sido rejeitado logo no seu nascimento não impediu que ele recebesse honra e reconhecimento. Da mesma maneira, nós podemos ter essa honra e esse reconhecimento se nós, em vez de olharmos para trás, para a rejeição de que fomos alvos, olharmos para a frente, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Em quinto lugar, mesmo não sendo aceitos, os rejeitados podem sempre intimidar os poderosos. Não é? Foi isto que Jesus fez, ao fim e ao cabo, com Herodes. Herodes, sabendo que estava para nascer o tal rei, ele disse aos reis magos, aos sábios do Oriente, ele disse, então vão lá e vejam se o encontrarem, passem por aqui e digam-me onde é que ele está, porque ele queria matá-lo, para não ter concorrência, digamos assim. Então ele sentiu-se intimidado, como alguém poderoso, sentiu-se intimidado. E, portanto, mesmo quando nós somos rejeitados, ainda assim, podemos sempre ter a capacidade, direta ou indiretamente, de intimidar os poderosos. Então, isto significa que os rejeitados podem ter uma história, podem ter a sua própria história. Se tu te sentes rejeitado, isso não é o fim. Pode ser até o princípio de uma história muito melhor. Sabe que Jesus nunca rejeitou ninguém. Ele conta contigo. Jesus disse a certa altura, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É uma frase categórica, é uma frase muito forte, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É uma garantia de aceitação. Se os homens nos rejeitam, se há pessoas que nos rejeitam, neste enquadramento ou naquele, nesta circunstância ou naquele, neste tempo ou naquele tempo, a verdade é que Deus não rejeita ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E, portanto, se nós temos um sentimento de rejeição, se alguém tem um sentimento de ter sido rejeitado, se alguém foi de facto rejeitado, e isso marcou a pessoa, basta ele levantar os olhos para cima e olhar para cima e pensar que Deus não rejeita. E Jesus, a expressão de Deus na terra, o Filho do Deus vivo, ele vem-me dizer, pelas suas próprias palavras e através do seu exemplo de vida, que não rejeitaria ninguém. Isso até criou algumas dúvidas nos religiosos do seu tempo, porque não compreenderam essa abertura tão grande. Jesus não rejeita ninguém. E por aqui me fico hoje, deixando o habitual convite para aqueles que tiveram a possibilidade de nos visitar na Igreja do Jubileu, na Rua Frei António das Chagas, número 47, no bairro Montalvão, em Setúbal, todos os domingos nas nossas celebrações às 10h30 da manhã. Teremos muito gosto em recebê-lo, ou então seguirem-nos online, em direto nas nossas redes sociais. E despeço-me a partilhar também
o nosso e-mail para questões que queiram colocar sobre Jesus, dúvidas sobre Jesus, o seu ensino, a sua figura, poderão fazê-lo para o e-mail que eu passo a citar. jcdesceuacidade, tudo pegado sem pontos, jcdesceuacidade@gmail.com. Fique bem, fique com Deus. Até à próxima semana.